Bom, pessoal, então o professor Crino já apresentou, né? Fez algumas apresentações aí. É, talvez o tema, o maior sistema, né? Sistemas elétricos, né, de energia elétrica, o maior sistema industrial criado pela humanidade. A gente pode falar assim, poxa, o professor Rogério está fazendo um exagero, né? A chamada exagerada. Mas quando a gente começa a olhar mais de perto esses sistemas elétricos, olhar para os números que eles representam, a gente vê que esse sistema, esses sistemas, ele não é tão exagerado falar dessa forma, tá? A minha apresentação, ela vai estar mais ou menos distribuída dessa forma aqui, tá? E aí a gente vai ao longo dessa nossa apresentação falando aspectos referentes a tudo isso aí, tá? Bom, o professor Quirino já fez aí uma apresentação, eu acho que isso aí já fala muito, né? E a minha experiência em sistemas elétricos talvez seja um pouco pretensiosa quando fala que trabalhei com geração distribuída, né? Proteção de sistemas elétricos e análise de redes. Tem muita coisa aí que precisa ser trabalhada, né? Muito tema. Então, quando a gente fala que a gente tem experiência, num ponto muito reduzido aí, de ilhamento intencional, tá? Mas a gente sempre está aprendendo e desenvolvendo mais coisas aí. Bom, eu fui formado, como o professor disse, pela Universidade Federal do Mato Grosso, né? Tive aí uma passagem no mercado, aqui, desculpa o erro, né? Engenheiro eletricista, depois eu vou corrigir isso aí para passar para vocês. Como engenheiro eletricista, eu atuei como fiscal de obras na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Depois também fui engenheiro de projetos na Associação Mato Grossense dos Municípios, tá? E logo depois, atendendo aí ao chamado da área acadêmica, né? Onde eu me identifico bastante, sou muito empolgado com tudo isso, o fato de ser professor, de mexer com projetos. Fui trabalhar, então, me especializar na parte de sistemas elétricos de potência, com o tema ilhamento intencional de geradores distribuídos. Então, fiquei aí praticamente aí 8 anos, né, nesses caminhos aqui, estudando, pesquisando, né, avaliando, e a gente, claro, só está no início de tudo isso. E aí, no ano de 2014, eu voltei a minha atenção totalmente ao ensino, né, no Instituto Federal de São Paulo, né, passei por um tempo na Unemat, com vocês, de 2 anos, muito rápido, foi um momento muito gostoso, de experiência que eu passei com vocês, sou muito grato a esse momento que eu vivi com vocês aí na Universidade de Estado do Mato Grosso, né? Diante das condições e o tratamento que eu tive aí com vocês. Depois eu fiquei por 2 anos como coordenador e professor na universidade, na Univag aqui em Várzea Grande, né? Como coordenador de curso da engenharia elétrica, engenharia de produção, e recentemente entrei como professor efetivo aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, professor adjunto na Universidade Federal de Mato Grosso. Tá ok? Mas vamos lá, isso aí não é a parte mais importante. Quando a gente fala em sistemas elétricos, pessoal, a gente olha a energia elétrica num contexto macro, né, numa situação, numa abordagem maior. A gente está falando de desafio da energia no mundo moderno, né? Então, quando a gente olha hoje em torno, né, seja em casa, no ambiente de trabalho, a gente percebe o quanto que a gente depende da energia elétrica. E quando a gente vai para outros ambientes, a gente vê que há um consumo também de energia em outras modalidades, como combustíveis fósseis, para transporte, para geração de eletricidade. Então, a energia elétrica ela está inserida nesse contexto maior. Tá? Então, quando a gente fala nesse contexto, a gente percebe que a energia elétrica, né, e todo tipo de energia que tem, ela significa desenvolvimento social e econômico das pessoas. Então, as nações, os países têm voltado os olhos, né, a atenção nesse aspecto, porque essa busca por energia está diretamente ligada ao desenvolvimento social e econômico dos países.
tá? E aí quando a gente fala em energia e elétrica, a energia elétrica está inserida nesse meio, a gente quer sempre ter um fornecimento contínuo, né, e abundante e econômico, para que as pessoas possam ter acesso, a sociedade possa se desenvolver. E a gente vem vendo historicamente que essas fontes têm a cada dia ficado mais escassas, tá, e com os custos mais elevados. Então e quando a gente fala em custos elevados, a gente não está falando aqui só custos na vertente financeira, mas nos custos ambientais, nos custos sociais também desses países, do planeta como um todo. Tá? Então a gente percebe que as regiões que muitas vezes têm uma grande demanda por energia, ela não tem uma grande oferta e vice-versa. Então a gente, quando olha para essa análise geopolítica, né, a gente consegue visualizar essas disputas por essas fontes, né? Então eu sempre digo que o Brasil é um país muito privilegiado porque os nossos recursos eles são grandes. A gente possui muitas reservas aqui no país, né? Então a gente tem essa capacidade de ter isso muito presente aqui com a gente, tá ok? Então, e aí a energia elétrica nesse cenário, nesse contexto de oferta de energia pelo planeta, ela se tornou uma modalidade muito favorita no seu uso final, tá? Então, não é exagero também a gente dizer que hoje a energia elétrica, possivelmente no uso final, é a modalidade que se prefere trabalhar. Tá? E a gente está percebendo que, a gente tem percebido que isso tende a aumentar. Um dos fatores que a gente já percebe hoje, um dos grandes exemplos, é a energia elétrica sendo usada para transporte. Então a gente está vendo, tem visto nos últimos anos, uma tentativa muito grande da indústria, por exemplo, de ônibus movido a eletricidade, carros de uso pessoal movido a eletricidade, caminhões. Então, essa rede de energia elétrica ela tem a cada dia aumentado o seu uso. Então, a gente tem hoje energia elétrica sendo usado para aquecer na indústria, para uso doméstico, né, e das mais variadas formas. Por que isso? Porque a energia elétrica ela possui, antes de mais nada, uma versatilidade muito grande. Então a gente consegue, de um lado do país, por exemplo, olhando para o Brasil, né, lá no estado do Amazonas, gerar eletricidade lá no Pará, né, e colocar essa energia em linhas de transmissão de alta tensão e usar essa energia do outro lado, por exemplo, no estado de São Paulo. Então essa versatilidade que se possui, essa capacidade que a gente tem para controlar essa energia, ajuda nesse favoritismo. Depois, a gente possui uma disponibilidade instantânea, né? No sentido de que aquilo que é gerado pode ser consumido do outro lado. Né? E aí a gente está vendo que recentemente, né, a gente pode dizer nos últimos 10, 15 anos, uma grande, uma busca incessante por uma energia elétrica limpa. Tá? Então isso tem tirado aquela dependência de combustíveis fósseis, por exemplo, e agressores ao meio ambiente, e tentado olhar para o lado da energia limpa, né? E a gente está vendo hoje aí sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, né? O quanto que isso tem agregado à matriz elétrica mundial, certo? E essa energia elétrica ela pode ser usada no uso doméstico, comercial, industrial, como já havia dito, tá ok? Então essa é uma primeira abordagem que a gente tem aí. Eu gosto sempre dessa foto aqui, uma foto de satélite, provavelmente alguns de vocês já conhecem, outros nem tanto, né? Que é uma foto do satélite do planeta à noite, certo? Então, o impacto que a gente consegue visualizar aqui, social e econômico. Então, a gente dando uma olhada muito rápida, a gente percebe que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o leste dos Estados Unidos, o quanto que está claro, né? Então, é um país rico, que tem uma capacidade industrial e uso automatizado nas residências, e o quanto que isso é claro, né? Então é um país que consome-se muita eletricidade, certo? Muita energia como um todo, e também é detentor de uma grande riqueza. Então eles têm essa oferta grande, né? Você olha para a Europa, né? Uma parte da Europa aqui, por exemplo, muito clara, muito visualizado, né?
Aqui, a gente vai aqui agora caminhando aqui para a Ásia, por exemplo, né? O quanto que essa região aqui cresceu nos últimos 20 anos, né? E ainda é muito baseada no gigante chinês, né? Cresce, com a população enorme, uma indústria que nos últimos anos, agora não tanto, recentemente, mas crescia em torno de 10% a economia por ano de crescimento, né? Aí a gente olha aqui o Japão, aqui um pouco a Austrália, essa região toda, e a gente olha para o Brasil, né? América do Sul, certo? Aqui é a região do Brasil, a região sudeste mais clara, certo? E aí a gente olha, por exemplo, um país como a África, né? É claro que aqui tem uma grande parte aqui, o deserto Saara, mas você vê que praticamente está em escuro quando a gente olha em relação aos outros estados, então, aos outros países. Então, a energia elétrica, ela é um fator determinante desse desenvolvimento social e econômico. Tá? Bom, agora olhando do ponto de vista mais técnico para a engenharia elétrica, né, para a energia elétrica, ela, nos últimos anos, nessa demanda toda, né, seja no uso industrial, comercial ou residencial, ela tem se tornado, ou os mercados têm tratado ela como um produto comum numa lista de produtos de consumo. Então, nessa situação, né, é claro que a gente não vai comparar, por exemplo, com alimento, né, tão essencial como alimento, mas ela chega em algumas situações ser tão quão importante. Tá? E aí entra as várias discussões, né? Se esse produto ele é de uma lista, então todos têm que ter acesso a esse produto. Todos têm que ter a condição de usufruir dos bens que essa energia elétrica pode gerar, certo? E aí a gente tem algumas particularidades nesse produto. Primeiro deles é que a gente não consegue armazenar a energia em grande escala, né? Alguns perguntam, professor, mas a gente tem as baterias, né? A gente tem a pilha, né, que a gente usa. Não, eu estou dizendo quando armazenar, por exemplo, eu queria armazenar uma Itaipu, por exemplo, eu queria armazenar numa bateria ou num sistema de armazenamento de energia a usina hidrelétrica de Sinop, por exemplo. Não consigo. Então a gente tem que gerar e do outro lado ela já consumir. Tá? E além disso, a gente não consegue inventariar toda a energia elétrica, né, que pode existir num planeta. A gente, claro, faz quando vai fazer um projeto pontual num rio, por exemplo, uma usina hidrelétrica, a gente consegue fazer, inventariar aquela capacidade da usina. No entanto, a gente não consegue imaginar, por exemplo, o que ela vai dar, pode dar a vida inteira. Olha só o problema que nós temos nesse momento no país. Nós estamos hoje em bandeira vermelha, né, nível 2, porque simplesmente não choveu. Né? E aí a gente tem uma aleatoriedade, né? A gente quer que chove e chove nas bacias hidrográficas, né? Porque se chover, mas não chover nos pontos que a gente tem as usinas, nas bacias hidrográficas, também não vai ter energia gerada. Então tudo isso é um cenário, às vezes, que ele é randômico, né? Que ele é estocástico. A gente não consegue, nossos modelos até descrevem, mas não pode ter muita precisão ou precisão de 100%. Tá? Então a gente sempre tem essa relação entre geração e demanda. Né? Então a gente tem que, nessa controlabilidade, entender essas variáveis. E aí a gente tem uma outra característica, né, que já é relacionado à transmissão da energia elétrica. A gente não pode enviar a energia como a gente faz com outros produtos, enviá-los, por exemplo, em pacotes. A gente não coloca 1 kW de potência, né, ou quilowatt-horas no correio e envia para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente tem essa particularidade. Então, as linhas de transmissão, elas são muito importantes no sentido de que, baseando-se de Kirchhoff, né, principalmente das correntes, que a gente injeta energia de um ponto e ela entra, né, nesses nós ao longo do país, né, uma rede aí de milhares de quilômetros de cabos, ela vai sair no outro lado a energia que a gente gerou de uma ponta do país. E aí a gente precisa saber de alguns elementos importantes. Né? Sempre digo que a questão da modelagem da rede é muito importante, porque a impedância, ela
a impedância e outros elementos como transformadores, barras, subestações, elementos de proteção vão interferir nessa transmissão de energia. Tá? E aí, claro, eu sempre digo que o fluxo de potência, a análise desse fluxo de potência ao longo dessas redes é muito importante. Ou seja, o que entra num ponto vai ter que sair em outro ponto, né? Numa indústria, numa cidade, num estado. Então, essas análises é muito importante aí. Tudo bem? Bom, os aspectos tecnológicos. Né? O que a gente lida com uma indústria, pessoal, senhores e senhoritas, que data aí do século XIX, né? Nós não estamos aqui hoje uma coisa recente, mas também não é tão antiga como a gente poderia dizer assim, são 500 anos. Não, a nossa indústria é uma indústria que não é atual, mas ela ainda, quando comparada com outras, ela é bem nova, é jovem. Então, muitos modelos, muitas tendências, nós vamos começar a implementar agora, recentemente, com o desenvolvimento da eletrônica, com o desenvolvimento da internet, né, com o desenvolvimento dos sistemas computacionais, da evolução computacional. Tem muitas coisas que foram projetadas lá em 1800 e que agora a gente está conseguindo implementar. Tá? E aí, quando a gente olha para esse cenário, ele começou esse sistema que hoje a gente tem ele mais complexo, lá em 1870 com o primeiro sistema elétrico de iluminação. Né? E aí nós temos, nesse período, a figura importantíssima, né, dos maiores cientistas que o planeta provavelmente já teve, né, que é Thomas Edison. Eu sempre, quando eu me envolvo em algumas questões difíceis para se lidar dentro da engenharia elétrica, eu me volto para a biografia de Thomas Edison. É uma figura fantástica. Nós temos aí estudantes aí, né, de graduação, professores e tudo mais, mas quem não conhece, dá uma olhada na história de Thomas Edison, vocês vão ver o quanto que esse cara contribuiu para o desenvolvimento dessa indústria. E deixou, provavelmente, um dos negócios mais bem estruturados, que é a General Electric, né? Essa empresa aí que até hoje permanece desenvolvendo, empregando, gerando novos negócios. Tá? Então, eu digo que se Thomas Edison voltasse hoje, em 2020, lá de 1800, quando da sua morte, se ele voltasse hoje em 2021, com certeza ele entenderia todo esse sistema que nós estamos implementando, tentando implementar hoje no planeta, o setor elétrico. Porque provavelmente a sua luz, né, verifica que ele é capaz de analisar isso daí, certo? Então, inventou a lâmpada incandescente, tá? E ele foi aquele primeiro o primeiro a propor um gerador a gás, tá? E gerar eletricidade para atender aí, 400 lâmpadas, né, de 80 watts, né? Foi o primeiro sistema que se teve. E aí, claro, historicamente a gente tem outros eventos paralelos, né? A invenção do transformador é um dispositivo simples, robusto, diante da tecnologia toda que existe, mas que foi essencial para o desenvolvimento do sistema elétrico, principalmente na modalidade de corrente alternada. Porque a conseguiu, com esse transformador, pegar unidades de geração distantes dos grandes centros, e elevar o nível de tensão de um ponto e mandar para distâncias quilométricas para poder a energia ser usada. Então, esse dispositivo foi muito importante a sua invenção. E aí, claro, com esse dispositivo a gente é capaz de fazer o quê? Reduzir as perdas técnicas nos cabos. A gente sabe que é uma grande questão na análise que a gente tem aí de transportar energia a longa distância, são as perdas, principalmente a resistência, né? A resistividade dos cabos que a gente tem, né? E a queda de tensão é outro problema que o transformador reduziu ou limitou para a gente poder fazer essa energia ser transportada de um ponto para outro. Então a gente olha para isso por esse gráfico aqui, tá? Me perdoe aqui, está no inglês, eu não consegui desenhar e traduzir para a nossa língua, mas de qualquer forma a gente consegue entender o quanto que esse sistema, desde 1900, os níveis de tensão, aqui a gente está olhando, por exemplo, corrente alternada, essa linha pontilhada, o quanto que os níveis de tensão vem aumentando, e o que isso quer dizer? O aumento do potencial que é transmitido por essas linhas.
Então eu sempre brinco com meus alunos o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, você querendo transportar soja aí de Sinop, por exemplo, usando um carrinho de mão, certo? Aqui embaixo, né? E aí daqui a pouco vem um caminhão de 9 eixos, né? Uma linha, por exemplo, de 800 kV, por exemplo, transportando soja. Então, conforme a gente vai aumentando os níveis de tensão dessa linha, a gente vai aumentando a quantidade, o tamanho dos blocos de energia que a gente leva de um ponto para outro, certo? E aí vocês percebem, ó, que lá, mais ou menos, na década de 1960, mais ou menos, ó, aparece aqui, né? Não é que aparece, né? Quando a gente pega Thomas Edison lá, por exemplo, ele começa esse sistema elétrico dele aqui, ele propõe em corrente contínua, em DC, né? E aí, só que naquele primeiro momento, não ficou viável a tecnologia DC por conta do quê? Principalmente pelo gargalo referente à eletrônica, que não era tão desenvolvida, não tinha equipamentos, são dispositivos tão desenvolvidos como nós temos hoje. Então, naquele primeiro momento, a transmissão em corrente contínua não avançou, certo? Só que com o desenvolvimento, a gente percebe que há um retorno lá na década de 60, e vocês percebem que a cada dia, esses níveis de tensão também para nível DC tem aumentado, certo? E a gente vai ver, pessoal, que atualmente a corrente contínua veio para ficar. Ela vai, principalmente na modalidade de microredes, né? As microredes DC, elas praticamente dão muitas vantagens, ou apresentam vantagens bem interessantes em relação às microredes ACs. Então, a gente sempre tem essa vertente aí aparecendo, tá? Bom, e como é que esse sistema se estruturou? A gente pode fazer uma análise rápida aqui, ó. Os sistemas elétricos, inicialmente, as empresas de energia elétrica, elas eram públicas e privadas, tá? Divididos, sempre esses dois setores trabalharam juntos. Só que eram pequenas, elas eram empresas, né? Ou serviços públicos municipais, né? Principalmente voltados à iluminação. Então, essa situação que a gente tem hoje de indústria com produção manufatureira baseada em motores, por exemplo, lá no início não tinha. O primeiro objetivo que a gente tinha lá inicialmente lá nos sistemas elétricos era para a iluminação pública. Então, por isso que muitas empresas foram públicas, estatais, né? Municipais, estaduais e assim por diante. Só que com o tempo, esses sistemas foram se tornando muito mais complexos e maiores, e aí a gente percebe que há uma centralização na mão de algumas empresas das três parcelas que envolvem a energia elétrica. A geração e transmissão e distribuição dessa energia ficou na mão de algumas empresas. A gente conhece esse fenômeno como a gente chama de verticalização. Então, uma empresa, né, ela detinha as unidades de geração, detinha a transmissão e também distribuía, certo? Então, aí a gente tem, por exemplo, as empresas aqui no Brasil, como antigamente era Eletronorte, né? Chesf, Semig, antigamente aqui no Mato Grosso era Semat, por exemplo, né? Que tinha geração, que tinha transmissão e que tinha distribuição, né? No entanto, a indústria, né? A indústria elétrica de eletricidade, ela foi crescendo, se tornando ainda maiores, tá? E foram tomando sistemas nacionais. Então a gente hoje, quando a gente olha para o sistema interligado nacional, é um sistema que abrange o Brasil inteiro, e ainda a gente percebe, por exemplo, lugares igual à Europa, vários países interligados no mesmo sistema, né? O que aconteceu que levou a isso? Primeiro, um aumento do consumo da eletricidade muito grande. Então, aumentou-se o número de carga. Então, agora a gente não tinha mais só a iluminação usando eletricidade. A gente começa a ter motores, a gente começa a ter sistema de aquecimentos nas residências, né? Na Europa, estou dizendo aqui no setor igual à Europa, por exemplo. Então, o consumo aumenta-se exageradamente, certo? A economia global de escala aumenta. Então, alguns teóricos falam que alguns setores econômicos estavam entrando em colapso, e esses sistemas econômicos, esses empresários, né, essas empresas
que antes ganhavam dinheiro em outros setores, é, vendo a oportunidade na geração e nos negócios envolvendo a energia elétrica, vieram para cá numa economia de escala, certo? E a transmissão de energia elétrica também, nesse momento, tem um papel importante, porque nesse momento ela se torna a indústria, aquela indústria que antes estavam, por exemplo, no setor automobilístico, né? O modelo, né, de negócio que estava no setor automobilístico, no setor de produção da agricultura, agora eles também voltam aqui para a energia elétrica, ou seja, a energia elétrica se transforma numa indústria, né? O que antes era um serviço apenas público, oferecido pelo governo, agora também passa a ser ofertada lá para empresas privadas, grandes empresas privadas. Tá? E aí, mas é claro que ainda a gente tem, nesse primeiro momento, uma presença muito grande do Estado, né, por ainda entender que era um serviço público. Então, o Estado detinha muito poder nesse momento. Coisas que mais ou menos, vindo mais recentemente, para ir na década de 90 para cá, há uma remodelagem, né, uma reestruturação do setor elétrico a nível mundial, e o Brasil não ficou fora disso. Né? Essas atividades aqui de geração, transmissão e distribuição, elas são separadas. Então, empresas geram, mas muitas vezes não transmitem. Empresas distribuem energia, mas não geram. E aí, quando a gente olha para o setor de geração de energia elétrica, a gente vê uma competitividade muito grande se estabelecendo. Né? Então, há uma competição. O que tem que, de fato, acontecer, né? Para que isso consiga, de certa forma, baratear a energia, certo? O serviço melhore, o produto possa melhorar, né? E essa relação com o cliente também possa melhorar. Então, essa concorrência, ela é bem-vinda. Né? Agora, o Estado pode gerir melhor, a iniciativa privada pode gerir melhor, eu não vou entrar nessa discussão. O que eu sei é que, independente da empresa, se é estatal, se é privada, o que tem que ter é um Estado com uma forte regulação para que esse serviço seja ofertado com qualidade. Tá? Então, esse mercado competitivo se estabelece, certo? É claro que eu, Rogério, não posso chegar lá e gerar uma eletricidade, comprar, né? Porque isso também envolve uma quantidade financeira de dinheiro grande, certo? Mas o mercado ainda se torna competitivo com vários agentes atuando aí. Tá? E hoje a gente percebe que esse mercado competitivo se transformou também em mercados regionais. Então hoje a gente tem, por exemplo, uma iniciativa aqui na América do Sul, né? América Latina, pode-se assim dizer, que se torna um grande bloco energético. Né? A gente já tem proximidade com a Argentina, já tem proximidade com o Uruguai, um pouco com a Venezuela, com Bolívia. Então, o Brasil possivelmente já determina, né, um papel importantíssimo e provavelmente nos próximos anos esse papel do Brasil será mais essencial. Ele vai definir grandes decisões. Então, hoje a gente tem aí novamente essa relação público-privada se estabelecendo no setor elétrico nacional e mundial, ok? Bom, e quais o que a gente tem hoje recente? Um grande desafio se estabelece pela questão do impacto ambiental, né, que a gente está verificando aí no mundo. Então, quando a gente olha para a análise da energia, agora eu estou saindo só olhando para a energia elétrica, olhando para a questão da energia, a gente percebe que o planeta ele é muito baseado em combustíveis fósseis. Então, hoje o grande desafio é a gente fazer um desenvolvimento sustentável, geração de energia elétrica com um impacto ambiental reduzido. E aí o Brasil tem um grande papel mundial, é uma grande referência mundial. Por quê? Nós hoje podemos dizer que nós somos um país, quando se fala de geração de energia elétrica, um país baseado em energia limpa e energia renovável. Tá? Dá para a gente já ver aí os nossos números, né? Então a gente tem aí uma matriz elétrica sustentável e ambientalmente renovável. O que o mundo querendo fazer, a gente já pode dizer que nós podemos ofertar para o mundo isso aí.
tá? Então a gente pode olhar hoje como grande referência no mundo, né? Claro, a gente está aí vendo alguns países que já à frente de nós, porque começaram antes, mas nós estamos avançando muito bem nisso aí, né? A energia solar fotovoltaica e a energia também eólica, tá? Eu vou só olhar aqui para a gente olhar alguns números aqui, a gente pode mostrar alguns números. Eu vou só compartilhar a minha tela do meu computador com vocês aqui agora, tá? Para vocês olharem para isso daqui. Um momento só. Vocês estão vendo a minha tela? Estou compartilhando aí, né? Então vocês percebem aqui, pessoal, os nossos números da energia solar hoje no Brasil, por exemplo. Olha o quanto que nós aumentamos, né? Nesse gráfico aqui, eu acho que está pequeno, né? A gente pode aumentar um pouco aqui. Esse gráfico aqui, ó. Hoje nós estamos em torno hoje com 7 mil mega, né? De geração de energia solar no Brasil, né? Quanto que isso tem crescido nos últimos anos, ó. A gente está olhando aqui, né? Do ano de 2012 para 2020, quer dizer, 8 anos, né? O quanto que nós saltamos na produção. Olha lá, a gente tinha praticamente 7 mega, hoje nós estamos falando de 7 giga de geração fotovoltaica. E aqui do lado, eu até mostrarei para vocês, ó, esse outro gráfico aqui, né, onde a gente tem aqui por estados aqui a produção, né? Olha, e aqui, por que eu quero mostrar isso aqui? Vocês olham aqui para o Mato Grosso, ó, é o 4º estado da federação do país em produção de energia fotovoltaica. Então, alunos do curso de engenharia elétrica aí da Unemat, né, estejam atentos a esse tipo de sistema elétrico, né, que provavelmente vai aparecer muito nos últimos anos, nos próximos anos aí. E eu queria mostrar para vocês ainda a questão da própria energia eólica, tá? A energia eólica aqui para vocês, os números da energia eólica hoje no país, no Brasil, né? Nós estamos despontando aí hoje. Hoje ela após a energia hidráulica, né? Aqui no Brasil, a energia eólica hoje é a segunda maior fonte de geração de energia elétrica do país. Nós estamos hoje aí, ó, com uma produção de 17 gigawatts. Aí, esse é o tamanho da indústria hoje de energia elétrica no Brasil. Baseada em energia eólica. E vocês percebem o crescimento aqui nesse gráfico, por exemplo, ó, olha lá, a gente tem hoje 59% de energia hidrelétrica. E 17, quer dizer, 9,8% de energia eólica. Então, o quanto que a nossa matriz energética hoje, brasileira, ela é limpa. Ó. Olha, você tem 8% em biomassa. Você tem aqui mais 3,6% de PCH e produção de pequeno porte. Ó. Então, vocês percebem, hein, pessoal? Aqui é 60%, aqui mais 70%, 80%. A nossa matriz elétrica brasileira hoje, ela é uma energia limpa, renovável. Os números comprovam isso daí. Tá? Então, não dá para a gente dizer no país hoje que a gente deixa a desejar quando se trata da questão da geração baseada. A gente não tem uma energia baseada, por exemplo, como a França, baseada em combustíveis fósseis ou energia nuclear, por exemplo. Né? A gente hoje praticamente depende muito dessa energia renovável aí, ok? Voltando aqui à minha apresentação, tá? A gente tem pouco tempo aí, né? Eu espero acabar dentro do horário. Então, o nosso sistema elétrico, como é que é montada essa estrutura? Então, a gente hoje tem, de um lado, né? A gente não consegue armazenar energia elétrica, então a gente tem que gerar de um lado para atender a demanda de outro. Não é uma geração instantânea e necessariamente em equilíbrio permanente, né? Então, o que a gente está consumindo agora nas nossas casas, nas nossas empresas, né? Ela está sendo gerada de outro lado do país. A energia está sendo gerada em Itaipu e nós estamos consumindo aqui em Mato Grosso.
certo? A gente nem pode dizer que está sendo gerado em Itaipu, né? Pode ser gerado em qualquer ponto do país hoje, nesse sistema interligado, né? Então a gente sempre tem um balanço dinâmico e integral, como vocês estão vendo aqui, ó. Então eu tenho uma planta de geração de um ponto, tem as linhas de transmissão conectando essa planta ao usuário final aqui, lá na outra extremidade. Então o nosso sistema hoje, ele é um sistema muito complexo, que requer, em algumas situações, controle em tempo real. Então, se a gente vai lá hoje no Rio de Janeiro, na ONS, ela tem toda a planta elétrica brasileira olhando um sistema de geração e consumo, né, transmissão ao longo dessas redes aí, num balanço dinâmico e equilibrado, certo? E por isso a gente precisa fazer supervisão e monitoramento o tempo todo. Então, a gente tem sensor hoje em tudo que é subestação do país, certo? E a gente continua avançando nisso, porque daqui a pouco a gente vai ter sensor nas casas das pessoas, né? Ou seja, talvez eu esteja exagerando agora, mas daqui a pouco eu vou entrar no IP da sua tomada, lá da sua cozinha, e saber que você está, por exemplo, ligando o seu micro-ondas, por exemplo, lá, para aquecer o seu leite, o seu café, e assim por diante. Então, futuramente, a gente pensa num sistema dessa forma, né? Então, esse sistema que antes ele era para só iluminação de ruas, hoje ele se torna mais dinâmico, né? Então, a gente tem aqui, ó, um sistema de geração, aqui é um diagrama unifilar, né, claro, as barras nos sistemas, as interconexões. Nós temos, então, geração de grande porte num ponto, e a gente começa a ter agora também geração de pequeno porte, ó, fotovoltaico, eólica, né? Geração lá de uma produção de madeira aí, de Sinop aí, né, que produz matéria, biomassa, né, que produz madeira, né, o resto de madeira, ele não vai ser mais descartado, jogado fora, ele vai ser queimado lá numa térmica e vai gerar eletricidade, certo? Então tudo isso aqui a gente tem hoje um sistema desse porte aqui montado. E aí vocês percebem, pessoal, por esses gráficos aqui, tá? É claro que aqui eu tenho referência de 2004, por exemplo, né? Poxa, a gente tem o que aí? 16 anos. Mas se a gente for pegar dados atuais, né, agora, essa tendência de demanda de energia, eletricidade, ó, ela só tem crescido. E se quando vocês olham aqui, por exemplo, o PIB mundial aqui, ó, o uso de eletricidade, a demanda de eletricidade tem crescido até acima do PIB mundial. Né? E digo para vocês, a tendência vai ser aumentar, porque se a gente imaginar que o uso de energia elétrica ele está ligado diretamente ao desenvolvimento social e econômico, a gente, por exemplo, naquele gráfico lá, daquela foto que eu mostrei para vocês lá, de satélite, tem uma demanda reprimida muito grande no Brasil, na América Latina, por bens de consumo que dependem de eletricidade. Nós temos a África, uma demanda reprimida na África, os países asiáticos, uma grande parte deles ainda possui, né? É claro, a gente não tem a China, que cresce a 10% economicamente por ano, mas ela continua crescendo 3, 4% ao ano. Então, para um país de bilhões de pessoas, né, isso é um impacto muito grande nesse consumo de eletricidade. Tá? Então, a gente pega aqui, por exemplo, a nível mundial, por regiões aqui, a América do Norte, América Latina, ó, vocês percebem que só tem crescido em todos eles, ó. Em todas as regiões do planeta, nós temos verificado o aumento da energia elétrica, certo? Então, a gente precisa ter isso bem claro ao longo dessas análises que a gente faz. E aqui, ó, vocês verificam, né, os números mais atuais aí do ano de 2000 até 2010, por exemplo, as fontes primárias aqui, ó. A gente acha que o planeta é uma realidade brasileira. A nossa realidade brasileira, pessoal, a nossa realidade aqui de energia limpa é nossa. E a gente não verifica isso no mundo. Vocês percebem, por exemplo, aqui, ó, onde que está tendo a fonte primária aqui que gera eletricidade, ó, gás natural, petróleo, ó, carvão. Olha aí, o quanto que o carvão é agressor. Então, os combustíveis fósseis ainda são a base energética mundial. Tá? Vocês percebem a energia renovável? Olha só o tamanho aqui. Olha a hidrelétrica. E vou dizer para vocês, grande parte dos potenciais hidrelétricos do planeta está aqui no Brasil, certo? E o consumo de eletricidade, ó, vocês só percebem que tem aumentado em todos, ó, em vermelho, ó.
Em todos os países tem aumentado. Olha lá, certo? Potência instalada também só tem aumentado. E aqui, ó, isso aqui, vocês vão pegar nesse período de 2010, é o gigante chinês aqui que tem exigido esse aumento de demanda. Então, a energia como um produto, a energia elétrica como um produto, ela também precisa falar a nível de qualidade. Tá? Então, quando a gente fala de qualidade, e a gente fala o quê? Interrupção, queda de tensão, harmônicos na onda de tensão, certo? Isso é qualidade do produto. Interrupção de serviço, quer dizer, quando a gente só percebe a questão da qualidade de serviço, né, da eletricidade, quando falta energia na nossa casa, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes está ligado na residência. Mas na indústria, os números financeiros, econômicos, são muito grandes quando se tem a perda, por exemplo, de fornecimento de energia elétrica, a queda de tensão, né? Então a gente percebe que hoje os mercados estão muito atentos a isso daqui, ó, né? A interrupção, a duração da interrupção e a frequência da interrupção ao longo de um ano, por exemplo. Então, matematicamente, economicamente, a gente tem que mensurar isso daqui para poder as empresas terem a sua sustentabilidade. Quais são as tecnologias de geração que a gente tem hoje? Então a gente tem as plantas hidráulicas, né, que é bem comum no país, as plantas térmicas e as plantas nucleares, certo? Então a gente tem praticamente usufruído de todas essas tecnologias aqui na geração de eletricidade. Então quando a gente fala em, por exemplo, planta térmica aqui, a gente pode usar combustível fóssil, o diesel, por exemplo, o petróleo, a gente pode usar carvão, a gente pode usar biomassa, né? Resíduos para queimar e gerar, né? A hidráulica aqui é a água, né? A planta nuclear a gente vai usar aí esses elementos químicos, né? Urânio, por exemplo, na modalidade de fissão, que gera uma capacidade de energia muito alta, certo? E aí eu consigo, com pouca fonte primária, gerar uma quantidade de energia muito grande. Claro, ainda um modo de geração questionável, principalmente quando se trata na eliminação do resíduo, né, dos combustíveis, e também com a questão da própria segurança dessas usinas. A gente tem exemplo de acidentes aí mundiais que foram catastróficos, né? Então, essa modalidade acontece dessa forma. Então, o que a gente tem aí? Os elementos principais numa geração. A máquina, né, que queima esse combustível, né, a turbina que recolhe essa energia mecânica no seu eixo, e aí, acoplado a esse eixo da turbina, a gente tem um gerador de energia elétrica que transforma essa energia mecânica em energia elétrica, e aí a gente consegue ter essa modalidade de energia que a gente está tendo aqui agora, certo? Então aí, pessoal, a gente pode usar a planta a gás, né? A gente que tem, quando a gente olha para a planta a gás, a gente tem aí uma eficiência em torno de 40 e poucos por cento da energia usada e da energia gerada no final. Então a gente, quando olha para esse sistema só gerando eletricidade, a gente verifica que é uma eficiência muito baixa. No entanto, a gente coloca ela na modalidade de ciclo combinado, a gente chega aí com eficiência térmica acima de 60%. Tá? Então essa modalidade aqui hoje, ela é bem usada, né? A usina termoelétrica no ciclo combinado. A grande maioria, né, está nessa modalidade aqui, certo? E aí, claro, a gente consegue reduzir a poluição, a emissão de poluição, essa coisa toda. E aí, esse sistema se torna com menor custo e mais competitivo no mercado, certo? E aí, claro, hoje as tecnologias atuais que a gente tem visto aí, a fotovoltaica é uma que tem ganhado muito atenção nos últimos anos, provavelmente aí aqui no Brasil, a gente pode olhar aí nos últimos 15 anos, né, com um boom mais recente aí nos últimos 5 anos, certo? Na modalidade de transformação de eletricidade direta, né, a partir das placas solares, e do outro lado a gente pode aquecer um determinado fluido de trabalho, uma água, por exemplo, e gerar, da mesma forma que a gente usa uma turbina a vapor lá, com as outras modalidades de geração, a gente pode usar aqui também a fotovoltaica para aquecer um fluido de trabalho e gerar também eletricidade com uma turbina a vapor convencional. E claro, a eólica aí, principalmente na região litorânea do Brasil, e nós temos aqui no Brasil ventos muito bons, principalmente no Nordeste, tá?
tem aumentado muito aí essa geração eólica também, certo? E aí, claro, outras modalidades também que estão aparecendo, a biomassa, né, e a planta de cogeração, onde você gera eletricidade e também parte do calor, né, que você, obviamente, tinha que necessariamente descartar ou não usar, hoje você usa na indústria, né, seja para limpeza de peça, em sistema de frigoríficos, aquecimento, refrigeração e por aí vai, certo? Bom, e aí outro elemento importante que a gente tem depois da geração são as linhas de transmissão, tá? Então, a linha de transmissão é o que transporta esse produto de grande porte de um lado para outro lado, as usinas, os centros consumidores. Então, aqui eu coloco para vocês a foto de uma linha de transmissão e quais são os elementos que você possui. Então, você vai ter aqui isoladores, né? A parte estrutural, mecânica da linha, né? A torre, né? A estrutura da torre, os cabos de alta tensão, aéreos, né? Por aí vai. Então, quais são os elementos que você possui aqui nessa linha? Um elemento que você sempre possui aqui é o que a gente fala de perdas, né? Então, o que a gente está trabalhando aqui? A gente está elevando a tensão, reduzindo a corrente na rede, certo? E a perda ela é dada ao quadrado da corrente, certo? Então, se a gente reduzir essa corrente elétrica aqui, ó, a gente interfere diretamente nessa potência aqui de perda nas redes. Então, com essa modalidade de transmissão, a gente conseguiu viabilizar o negócio da eletricidade lá no passado. Tá? Lá em 1900 e alguma coisa, a gente conseguiu ter essa possibilidade de ter fontes, usinas de grande porte, distantes do grande centro, conectadas aos grandes centros de consumo. Tá? Certo? Mas é claro, aí a gente tem sempre que analisar outros elementos nessa rede. Quais são os elementos que a gente precisa analisar básico aqui? Um deles é a modelagem da indutância na rede, da linha. Né? E isso daqui é influenciado principalmente pela posição das fases, né? Desses cabos entre eles. O efeito capacitivo, tá? Entre a rede de alta tensão e o solo. Tá? E além disso, o que a gente vem analisando hoje é o impacto ambiental que essas linhas de transmissão também pode causar aí no sistema elétrico como um todo. Certo? Bom, outro elemento importante são as subestações, né? O que faz essas subestações? Essas subestações, pessoal, elas conectam os elementos da rede. Né? Então, ela conecta, por exemplo, o transformador, por exemplo, a nossas residências, por exemplo. Conecta, por exemplo, a usina hidrelétrica à linha de transmissão. Tá? Então, os grandes centros são conectados por meio das subestações. É lá que a gente tem as medições, a proteção, certo? Onde a gente tem o despacho de energia. Então, esses elementos aqui na subestação é importante também a gente ter claro e analisado aí, tá? No nosso estudo, nas nossas análises. E aí, volto a dizer novamente, transformador, disjuntor, né? Principalmente na questão da proteção aí, de curto-circuito, na área de curto-circuito, são elementos que a gente precisa analisar, que a gente precisa estudar. Então, às vezes o pessoal fala, mas engenheiro só fica com manual, né? Só fica com manual de equipamento na mão, mas a gente depende de entender como que esses dispositivos trabalham, como que eles são modelados para a gente poder controlar melhor a nossa energia, dar um serviço de qualidade, dar um produto de qualidade para os nossos clientes, certo? Bom, e por final nós temos a distribuição, né? Que é aqui na ponta, que é essa rede de energia que passa nas nossas casas aí, né? Que leva a indústria, que chega até a indústria a energia elétrica. Então, quando se trata do sistema de distribuição, pessoal, é provavelmente o local onde nós teremos maior demanda de trabalho, de mão de obra, de recursos humanos na distribuição. Certo? Por quê? Porque, possivelmente, nesse ambiente aqui, ele é muito agitado quando se trata de nível de negócios. Muitos problemas a serem solucionados. Então, as redes, elas são das mais variadas possível. No formato radial, por exemplo, aqui, certo? Aqui, nós temos de um lado o formato mais simples, né? Fonte de um lado e carga de outro, certo? Mas aí a gente teria infinitos modelos, ó. Olha lá. Com mais ou menos recurso, né? Com mais ou menos recurso, é claro que quando a gente aumenta os recursos na rede de distribuição, a gente também aumenta o preço encarece essa rede, né? Então a modalidade radial que a gente tem hoje, ela provavelmente, além de ser uma rede
fácil manutenção, é barata para se construir, certo? Mas muitas vezes a gente precisa melhorar esse sistema, esse serviço dessas redes, tá? Então, a gente vai ter vários sistemas de barra dupla, né? Barra simples e por aí vai, né? Barramento duplicado, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Barramento de transferência, né? De um para outro, ó. Aqui, aqui, né? É claro, já disse, volto a dizer, esse sistema se torna mais caro, mas em alguma situação, dependendo, por exemplo, se você tem um parque industrial, onde você não quer que essa indústria fique sem fornecimento de energia, muitas vezes carece você investir num sistema mais caro, tá? Então, por isso aqui, às vezes, é cogitado ser feito, tá? Redes primárias com socorro, né? Você percebe, ó, que tem a mesma subestação, ela consegue alimentar as cargas por 2 elos, ó. 2 alimentadores. E lá na ponta você tem um intercâmbio entre os 2 alimentadores, ó, ao longo de distribuição da linha, né? Antes mesmo de pegar esses ramos laterais, por exemplo. Olha lá. Então isso aqui é uma rede que, claro, com maiores recursos, mais caro, mas que também dá maior confiabilidade ao sistema, certo? Aqui vocês estão, por exemplo, uma cidade ou um bairro, né? Aqui esse alimentador aqui é um alimentador, para vocês terem noção, na cidade de São Paulo. Tá? Quando estudante, eu fiz um trabalho e usei esses alimentadores aqui. Então, para engenheiro eletricista, pessoal, né? E para aqueles que vão estar estudando aí na engenharia elétrica, energia, essas redes, é isso aqui que a gente está falando, ó. É esse aqui o nosso mapa, é essa modelagem. Né? Então a gente vai aqui ver resistência, impedância de cabo, transformadores, barras interconectadas, né? Cada pontinho isso aqui pode ser uma barra, ó. Pode ser um transformador, ó. E a gente precisa modelar esses elementos todos para poder estudar e para poder fazer planejamento, fazer intervenções e interferências, ok? Bom, outro requisito interessantíssimo que a gente precisa fazer aqui no sistema de energia elétrica, o controle e a proteção. Né? E para falar em controle, a gente tem que organizar em níveis e tipos. Né? Quando se trata tanto em controle como proteção, um primeiro estágio, um primeiro nível de análise que a gente faz é a aquisição de dados. Tá? Então a gente usa o que a gente fala de supervisório escada, né? Que é os sensores ao longo da nossa rede medindo, mensurando potência ativa, corrente, tensão, sabe? Níveis de curto-circuito, formas de onda de tensão, de corrente, e isso tudo vai mandar para os nossos centros de controle para a gente analisar. Então a gente vai ter medições nas usinas, nas redes de alta tensão, quer dizer, além de transmissão, nas grandes subestações, certo? E a partir da leitura dessas informações, a gente vai fazer necessariamente o que a gente fala de controle, né? Controle seja na linha de transmissão, seja na subestação, e claro, um controle muito importante é lá nas nossas usinas, nas nossas fontes de geração, das usinas. Então lá a gente vai ter, por exemplo, controle primário. Né? O que é um controle primário? Que eu estou dizendo controle primário? É controlar lá a medição, o controle nos terminais do gerador, certo? Ou um controle secundário. O que é um controle secundário? Controle secundário, né? E aí, para restabelecer os valores normais lá do controle primário. É o regulador de velocidade, por exemplo, da máquina. O que o regulador de velocidade faz, pessoal? É você abrir mais ou menos a comporta da usina para jogar o quê? Mais ou menos água lá na minha turbina. Né? É eu ir lá e mexer no sistema de excitação da máquina. Né? O que é no sistema de excitação da máquina? É aumentar ou diminuir a corrente contínua, né, a corrente lá do campo magnético do meu gerador, certo? Para aumentar ou diminuir o nível de tensão nos terminais do meu gerador, certo? Então tudo isso é preciso fazer o quê? É feito com controle, com a proteção do sistema todo, tá? E claro, depois lá, um controle mais acima na hierarquia de controle, aqui nós estamos falando num sistema de controle hierárquico, né? Então o primário é aquele que no primeiro momento, o secundário no segundo momento, e o terciário lá no terceiro nível do trabalho. E aí, claro, a gente fala também, nesse sistema aí, a proteção, que é a vigilante do nosso sistema, né? Então a nossa proteção ela tem que ser rápida, porque nós estamos lidando com fenômenos aí na casa de milissegundos, de ciclos, né? Ciclo de 16 milissegundos, por exemplo. Ele tem que ser rápido,
rápido, tem que ser sensível, perceber o fenômeno, uma falta, por exemplo, que eu na linha, e ser seletivo. Então, por exemplo, eu não posso ter uma falta num bairro de Sinop, por exemplo, e desligar a cidade inteira por conta de uma falta numa região da cidade, certo? Então, ele tem que ser seletivo. E aí, pessoal, todo esse sistema, toda essa complexidade, ela precisa ser modelada, né? Quando eu falo fazer modelos, fazer estudos, é o cara ir lá e modelar, por exemplo, fisicamente, né? Fisicamente, matematicamente, o comportamento, por exemplo, de um transformador, né? Modelar como é o comportamento de abertura de uma chave, o transitório de uma chave ao longo da linha. Então a gente precisa fazer esses modelos. Então quais são os requisitos de modelagem hoje que a gente olha, né? Os modelos matemáticos, ou seja, nós vamos lidar com um problema matemático de multidimensões, seja para dar respostas técnicas e também econômicas. Então a gente vai fazer análise de fluxo, de carga, análise de curto-circuito, estabilidade do sistema, certo? Transitórios eletromagnéticos, a gente precisa, às vezes, fazer esse estudo matematicamente. Operação econômica, quando a gente fala operação econômica, falamos o quê? Falamos de otimização, né? Então, os matemáticos aí agora vão gostar muito, por quê? Porque quem lida muito bem com otimização e funções, né, com as restrições que a gente impõe a esse modelo de otimização, é a matemática que vai dar resposta para nós, certo? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar do nosso lado com um matemático olhando para a otimização, com alguém olhando para a parte computacional, certo? E por aí vai. Coordenação e proteção, planejamento de expansão do sistema, análise de confiabilidade, quer dizer, qual a probabilidade que tem o meu sistema de não fornecer energia elétrica na rede, de ficar um apagão aí, né, por um tempo aí. Previsão de carga. Então a gente eu disse para vocês que a gente está querendo prever a carga, olhando lá para nossas residências, para nossa indústria, né? Estimação de estado, ver quais os níveis de tensão da rede, né? As correntes, o fluxo de potência reativo, o fluxo de potência ativo na rede, a gente precisa verificar isso daí também. Então tudo isso são requisitos de modelagem que estão sendo usados, tá? E que carecem hoje de estudos. Então a gente olha aqui, ó, a gente lida com fenômenos, ó, da proteção, por exemplo, que é na casa de segundos, milissegundos, até fenômenos com o tempo, uma escala, né, uma série temporal aí de anos, ó, né? Planejamento e expansão do sistema, manutenção, estudo de sistemas aí, ó, certo? Despacho econômico, a gente faz despacho econômico em minutos, em horas, né? Então, por exemplo, o que a gente vai consumir amanhã no Brasil está sendo programado hoje à tarde, né? Então, isso a gente lida com fenômenos nessa escala de tempo aqui. Bom, finalizando a minha apresentação, quais são os desafios futuros? E aí estejam atentos, engenheiros, mão de obra que daqui a pouco vai estar fora no mercado. Recurso humano está sendo formado agora. A geração distribuída, essa geração de pequeno porte, provavelmente vai ser aí já está sendo, né? Está sendo aí nos últimos 20 anos, e isso vai aumentar, principalmente aí com sistemas de armazenamento de energia, né? A energia eólica, fotovoltaica sendo colocado aí no sistema, tá? A microgeração. Então, daqui a pouco, já tem professores aqui, nas nossas reuniões, alguns já falam, que tem geração fotovoltaica na própria casa, e que daqui a pouco ele vai necessariamente mandar energia para o sistema também, já está mandando, né? Então a geração distribuída é provavelmente um grande desafio aí, futuro para nós. Esses avanços tecnológicos estão acontecendo e isso vai ser provavelmente aí uma grande situação a ser analisada aí nos próximos anos, principalmente nos países em desenvolvimento, tá? Outro ponto que a gente tem que melhorar muito, que vai ser um desafio e uma perspectiva, a eletrificação rural para regiões isoladas do planeta. Pra vocês terem noção, pessoal, isso dados de 2005, 2010 aí, claro, mas isso também não mudou muito. Nós temos em torno de 2 bilhões de pessoas sem acesso à energia elétrica, tá? Então a gente precisa avançar nisso aí. Os bens, a qualidade de vida dada pela energia elétrica, ela precisa chegar a todos os habitantes do planeta. Então aí onde está um grande desafio também.
as questões ambientais, do meio ambiente, tá? Então, a chamada eletricidade verde, a gente precisa avançar nisso daqui. O planeta já não resiste mais à pressão dada pelos combustíveis fósseis. E a gente tem tentado mais energia, né? Tentado consumir mais energia, consumido mais energia, e a eletricidade verde precisa tomar mais espaço aí. E aí, claro, a redução da emissão de poluição. O uso da energia elétrica nas redes, juntamente com as telecomunicações. Então, o serviço de internet aí está vindo também participar do sistema elétrico, né? A medição remota. Então, a gente está falando de medidores inteligentes esparramados pelo mundo inteiro, né? Pelas cidades, em tudo que é lugar, né? E aí, gestão no lado da demanda. Mais uma vez, me perdoe aí o erro de digitação. Então, a gestão do lado da demanda, a gente precisa controlar o que o cara consome do outro lado, certo? E aí, o sistema se torna muito multiativo, né? Então, a gente vai ter gás, vai ter água, telecomunicações dentro das empresas de eletricidade, né? Então, o cara hoje não vai vender só energia elétrica. Ele vai vender gás, ele vai vender água, tudo dentro de uma mesma empresa. E, claro, com o desenvolvimento da eletrônica, né? Principalmente eletrônica de potência, né? A gente vai otimizar ainda mais o uso da linha de transmissão com esse dispositivo que chama de FACTS aqui, né? Que é controlar, por exemplo, as tensões da rede, né, da linha das das linhas de transmissão. Então a gente vai otimizar essa linha. E claro, o gerenciamento técnico dos mercados regionais. Então aqui nós vamos ter provavelmente vocês engenheiros daqui a pouco, né? Fala, poxa, hoje eu sou gerente de negócios da Energisa, por exemplo, daqui a algum tempo, né? O cara só mexe com planilha de Excel, só fala em dinheiro, né? Poxa, mas eu estudei máquinas, estudei geradores, estudei transformador, e hoje não mexo diretamente com isso. Mas provavelmente vocês vão ser convocados a trabalhar com gerenciamento de mercados. Quando a gente fala gerenciamento de mercados, novos negócios, dinheiro, né? Nós estamos falando de empresas que sobrevivem de negócios de eletricidade, ok? Bom, pessoal, perdoe-me pelo atraso aí, né? Prometi falar em 1 hora, acabei passando 10 minutos, perdoe, mas eu sempre me empolgo, né? E fico muito feliz de voltar mais uma vez na Unemat e compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Eu fico muito feliz de poder ajudar sempre esse campus, a engenharia elétrica, o pessoal aí da Unemat. Obrigado, agradeço a oportunidade e estou aqui disponível a responder as perguntas de vocês aos interesses. Tá ok? Obrigado. Obrigado, professor Quirino. Obrigado, professora Adriana Samili, pela ajuda aí. Um abraço. Professor, muito obrigado. O senhor não se atrasou, porque por minha culpa aí a palestra começou 10 minutos atrasados. O senhor está praticamente no horário. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição, né? E aí eu vou dar início aqui à sessão de perguntas. Tem uma pergunta do Diogo C. Bancos de baterias para armazenamento de grandes blocos de energia para compensar a variabilidade das fontes intermitentes já é uma realidade, professor? Ele pergunta. O senhor me ouve? Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Qual que Não é o tem nome? problema. Não tem problema, professor, eu repito. É a pergunta do Diogo C. Bancos Ok. de baterias para armazenamento de grandes blocos de energia para compensar a variabilidade das fontes intermitentes já é uma realidade? Ele pergunta. Diogo, obrigado pela pergunta. A sua pergunta é muito interessante, né? Eu falei aí na minha apresentação a questão das micro-redes, e isso, se você sair por aí nas redes, a gente não encontra isso em grande quantidade. Mas hoje a tecnologia ela é viável, A gente tem isso já presente em alguns sistemas. A gente olha isso em alguns países como a Europa, né? Principalmente na Inglaterra, a gente já percebe muito essa conexão de banco de baterias e super capacitores, né? Porque aí nós temos dois elementos que vão ajudar nessa intermitência.
Eu não sei se todo mundo entende o que é intermitência aí, do que o Diogo está dizendo, mas é só para esclarecer, a intermitência é aquela coisa, né? Nós temos fotovoltaico só durante a presença do sol, certo? Então, a gente não pode contar com ela o tempo todo. Só que a gente também, em algum momento, a gente quer gerar, além daquilo que é consumo, né, e colocar no banco de baterias para que essa energia gerada durante o dia seja usada, por exemplo, durante a noite, quando, sei lá, tiver maior demanda em outro momento. Então, isso é o que o Diogo está falando da intermitência, a eólica também. Então, isso já é uma realidade. A gente, possivelmente, nos próximos anos, a gente vai ver esse aumento acelerado, tá? Talvez a gente não tenha aí baterias, como eu disse, para, sei lá, colocar 10 mega armazenado, mas a gente vai ter alguns bancos muito próximos aí de megawatts, né? Então a gente tem isso já claro. E aí é importante analisar, Diogo, que a gente vai ter dois elementos presentes. As baterias, porque as baterias elas conseguem armazenar uma quantidade grande de energia. No entanto, ela não é tão eficiente na resposta rápida do que o sistema tem, tá? Ok? Então, por exemplo, como eu disse para vocês, a energia, o tempo todo, tem gente ligando e desligando carga no sistema. Então, a demanda, ela está oscilando ao longo do dia. A curva de carga de um sistema oscila ao longo do dia. Então, os bancos de bateria, eles vão ter que ajudar a acompanhar isso aí. E aí, a gente consegue armazenar muito na bateria. No entanto, ela não responde muito bem a essas variações ao longo do dia. No entanto, os capacitores, eles respondem muito bem ao longo do dia. Elas respondem muito bem essas variações rápidas, instantâneas. Então, a gente vai ter baterias e supercapacitores presentes. Obrigado mais uma vez pela pergunta, Diogo. Tá? Mais alguma pergunta, professor Quirino? Pessoal, eu quero abrir para mais perguntas. Algum participante? O Epitácio Pedro da Silva Júnior. Até que ponto a geração distribuída afeta na modelagem do sistema de controle da rede? Epitácio, obrigado pela sua pergunta. Ela afeta em muito, né? No fluxo de potência, por exemplo, né? A gente, ela tem, por exemplo, uma dinâmica, né, por serem máquinas pequenas, então ela tem uma inércia pequena, né? Então a resposta dela ao longo desse movimento, né, desse balanço dinâmico da rede, não pode ser modelada da mesma forma que, por exemplo, a gente modela a usina de Sinop. A robustez, né, da usina de Sinop é maior do que, por exemplo, uma PCH que você tem do lado dela aí. Então, vamos olhar pelo controle secundário, lá olhando para a máquina. Então, nós temos dois elementos principais lá na máquina. O regulador de velocidade, por exemplo, que ele mira direto, né? Ele está ligado diretamente ao controle da frequência elétrica. E quando a gente olha para o sistema de frequência elétrica, ele está traduzindo agora aí, demanda por potência ativa. Então, conforme se solicita energia no sistema das nossas máquinas, a resposta lá de um gerador distribuído é diferente de, por exemplo, uma usina de 10 mega, por exemplo. 10 mega, 20, 30 mega, né? Desculpa, 30 mega não, 30 mega a gente está no nível aí de PCH ainda. Numa usina, por exemplo, de 400 mega. Né? Essa dinâmica é bem diferente. Então, essa modelagem atinge nesse balanço dinâmico. Depois, na questão da proteção, né, as variáveis são diferentes. Então, a proteção vai ser diferenciada. Então, a geração distribuída tem que ter uma proteção, por exemplo, que tem que detectar, por exemplo, quando está ilhado, né? Quando a rede, por exemplo, do sistema ilha um gerador distribuído, ele não pode ficar conectado na rede, ele não pode gerar. Então, a proteção também muda. Né? Os níveis de curto-circuito, né? Quando a gente olha para uma máquina de grande porte, uma de pequeno porte, é diferente. Né? A geração distribuída, quando a gente olha, por exemplo, que ela é baseada nessas fontes renováveis e aquilo que o Diogo disse, intermitentes. Tá me entendendo? Então, muitas vezes a gente coloca uma usina Itaipu
num modo de operação que a gente fala de usina de base, né? Ela fica gerando. Então, por exemplo, uma usina de Itaipu, a gente pode chegar lá e setar, falar assim, olha, você vai gerar hoje, sei lá, 500 mega. Você tem reservatório, né? Mesmo ela sendo a fio d'água, você tem um reservatório que você consegue controlar. Só que, por exemplo, você pega uma usina PCH, né? A fio d'água, que é a água que tem disponível no leito do rio, então isso pode mudar, por exemplo, ao longo do dia, certo? A nível de horas. A fotovoltaica a nível de hora. Então, elas têm que mudar ao longo do tempo aí. Tá, ok? Eu não sei se eu responder a questionamento, mas ela vai alterar a modelagem do sistema, tá? Muitas partes aí, ok? Mais alguma Professor, pergunta? tem uma pergunta do Daniel. Já tem automóveis elétricos que carregam rapidamente? Será que funciona à base de supercapacitores? É a pergunta dele. Ok, obrigado, Daniel. Quando a gente fala até então é um dos gargalos, né? Porque imagina, você numa viagem, por exemplo, com carro elétrico, você não poderia, né, viajar, por exemplo, daqui a São Paulo, ter que carregar duas vezes ou mais, você ter que ficar 12 horas, 20 horas para carregar nessas duas paradas, né? Então, um dos grandes gargalos, de fato, era a carga rápida. Então, o que está acontecendo hoje? Quando a gente fala em carga rápida, a gente não está olhando para a bateria. Então, o que acontece hoje? Então, porque você não consegue, né, como você abrir lá a bomba lá de petróleo, injetar muita energia, porque tem um tempo de carregamento. Então, o que acontece? E a gente também não pode, né, deixar vazar a energia nesse nosso tanque agora, que é a bateria. Então, hoje, por exemplo, as pesquisas caminham pelo seguinte: uma melhoria dos carros, da eficiência dos carros, certo? Do consumo dos carros, e a outra é na hora de carregar essas baterias, a melhoria das baterias. Então, 95% da bateria você carrega, por exemplo, em 5 a 10 minutos. Né? E o restante, 5% para encher a minha bateria, né, eu vou ali para o gotejamento, né, até atingir o 100%. Então, hoje, já se tem isso sim, as pesquisas estão avançando. A gente tem um exemplo muito claro, eu sempre convido o pessoal, quando for a Campinas, né, passando essa pandemia aí, visita a Unicamp, né, visita a Unicamp e tenta visitar o campo sustentável que eles estão criando no campus da Unicamp, que está conectando ônibus elétrico, está conectando fotovoltaico, está conectando baterias. É um grande centro hoje, né, de desenvolvimento, eu acho que internacional. O que está sendo montado na Unicamp vai ser um laboratório para o mundo inteiro nesse sistema. Já se tem isso daí. E tem eletropostos, né, em alguns pontos da cidade de Campinas fazendo isso já. Então isso já é uma realidade, Daniel. Tá? Isso já é uma realidade já para isso aí, tá? Obrigado, professor. Agora, o Leandro Rodrigues Lira. Se houver um aumento de consumo de energia proveniente da geração solar residencial, isto causaria algum tipo de impacto para as concessionárias? Há uma solução justa, equilibrada para ambos os casos? Ok. O impacto, Leandro, isso daí a gente já verifica. Tá? Já verifica. E isso é um questionamento, um questionamento que está permeando esse negócio do fotovoltaico. Uma situação seguinte: eu acho que para o desenvolvimento da fotovoltaica, e tem muito ainda para se desenvolver, a gente não pode taxar de maneira pesada, por exemplo, o cara residencial lá que quer gerar fotovoltaica. Para o desenvolvimento do negócio, a gente tem que dar esses incentivos, tá? Só que também a gente precisa ser justo com as concessionárias, tá? A gente tem que deixar as pessoas gerarem a energia delas, certo? E isso é importante. Mas isso vai influenciar no modelo de negócio das concessionárias. Como? Principalmente na manutenção da rede. Eu acho que o modelo, para mais ser justo, a gente tem que começar a contribuir com a manutenção e operação dessa rede. A gente viu aí que o negócio
que o negócio ele é complexo, aumento, para operar, para gerir. E um aumento massivo de fotovoltaico, por exemplo, em determinados pontos da cidade, por exemplo, pode aumentar os níveis de tensão lá em cima dessa região. E aí o que vai acontecer? A concessionária vai ter que fazer o controle com os dispositivos de controle de tensão, o nível de curto-circuito da proteção pode mudar. Então o que acontece? Quem que vai operar esse sistema? Porque quando o cara da residência ele conecta o gerador dele na rede, todos os possíveis problemas que possam existir, a concessionária que vai ter que gerir isso daí, vai ter que fazer a gestão disso. Então, não gosto da palavra que tem que taxar mais, não gosto. No entanto, para ficar também justo, a gente precisa ter uma contribuição dos geradores, e aí essa equação é difícil chegar, né, porque a gente precisa desenvolver o negócio, tá? E aí o governo vai ter que ser o cara que vai incentivar isso daí, certo? Talvez aí, de repente, o cara, além de compensar, porque hoje a gente só compensa hoje, né? Então, quem gera mais do que usa, ele abate na próxima conta. Mas se ele sempre gerar a mais, ele vai ficar na vida inteira, né? Abatendo até o ponto que ele não vai conseguir mais abater. Então, eu acho que também o cara tem que começar a ganhar dinheiro por isso. Quando eu falo dinheiro, o cara receber lá, né? Receber lá financeiramente, sei lá, R$1.000 por mês do excedente que ele injetou na rede. A gente tem que pensar nisso também. E também a gente tem que pensar também no uso do sistema de distribuição. Né? Pagar alguma coisa, não sei, uma forma aí. Mas isso daí, eu já falo que essa aí é uma briga que o ano passado mesmo até ocorreu um boicote lá, né? Porque ameaçaram, né? Taxar mais, né? No final, o governo foi lá e bloqueou a taxação. Mas essa briga aí vai longe, né? Essa disputa aí vai longe. Professor, obrigado mais uma vez. Tem a pergunta do professor Silvio César Granja. Sim. Sobre as formas de armazenamento, as baterias de fluxo que armazenam a energia nos fluidos em recipientes isolados. Qual a perspectiva de armazenamento local comparada com as baterias e com os supercapacitores que estão suscetíveis a tempo de vida baixo, curto, baixas voltagens e custo ambiental alto? Obrigado pela pergunta, professor Silvio. As baterias hoje, tecnologicamente, elas melhoraram muito, né? Tem melhorado muito. Eu acho que é a de lítio, né? Bom, não sou muito especialista nessa área, mas eu acho que a de lítio, eu acho que é a que está mais aí no mercado, né? Mais eficiência. Então, a questão das baterias, professor, quando a gente olha do ponto de vista elétrico, técnico-elétrico, ela tem a robustez quanto ao armazenamento da quantidade de energia, de eletricidade, certo? Então, a gente não consegue, por exemplo, como o senhor mesmo está dizendo aí, somente a questão da vida da vida curta, né, que eles possuem, somente os capacitores, a gente não consegue colocar uma mesma quantidade nos capacitores como a gente consegue colocar nas baterias. Isso é um fato, certo? E como eu dizia, eu acho que foi a pergunta do Diogo, mas o problema da bateria, na dinâmica do sistema, é que ela não consegue dar respostas rápidas de acordo com a dinâmica do sistema. Ok? Então a gente vai ter aí sistema de armazenamentos híbrido. Híbrido, quando eu falo, com baterias e com os supercapacitores. Por que os supercapacitores? Mesmo a gente sabendo aí, professor, que essa questão da baixa voltagem, do custo, né? Essa coisa toda dos capacitores, mas ele dá uma resposta muito boa para a dinâmica do sistema. Você está me entendendo? Então a gente também vai ter que avançar, né, nessa questão. Então as pesquisas, elas, a nível de materiais, a nível de novas tecnologias, e aí eu volto para dizer, por que talvez os sistemas elétricos, quando a gente olha mais de perto, não é exagero dizer que ele é o maior sistema industrial. Porque aí, nessa pesquisa de materiais, de novos materiais, de novas filosofias de operações, de operação, né? Novos equipamentos, apresenta-se ou demanda-se de profissionais das mais variadas disciplinas, né?
físicos, matemáticos, químicos, né, engenheiros, mecânico, enfim, a gente precisa desse povo todo trabalhando junto para poder desenvolver novos equipamentos. Então, é uma coisa que está muito aquecida, que os próximos anos vão ser decisórios para esse evento, tá? E volto a falar para vocês, pesquisadores aí de Sinop e estudantes, olhem para a questão do tema microredes. Porque quando a gente está falando microredes, senhores, a gente está falando, veículos elétricos conectados, e aí para transporte, né? Caminhões, possivelmente futuro, ônibus. Nós estamos falando aí de solar conectado gerando, eólica. Nós estamos falando de banco de baterias, supercapacitores, certo? Smart meter daqui a pouco, certo? Redes inteligentes. Então, voltem o olhar de vocês para esse tipo de situação, porque é onde provavelmente nós vamos ter muitos negócios aparecendo para os nossos trabalhos, certo? Então, é mais um incentivo, é mais uma busca. Eu vou deixar os meus contatos aí com vocês para que a gente possa conversar, possa analisar novas palestras, outras questões nesse sentido. As microredes. Professor Silvio, não sei se eu respondi, é mais ou menos isso, né? A professora Caterina Elizabeth Coaguila faz uma pergunta. A pergunta é mais ou menos a seguinte, né? Em que parte a análise de risco, se insere nos sistemas elétricos? O senhor poderia comentar um pouco disto, por favor, na pergunta? Professor, o senhor poderia repetir a pergunta? A análise de risco é incorporada para estudo de sistemas elétricos. A análise de risco entra em qual parte do sistema elétrico? Ok, entendi. Caterine, obrigado pela sua pergunta. O risco entra nas mais variadas formas de análise. Porque quando a gente fala em risco, eu poderia falar em risco, por exemplo, qual que é a probabilidade, por exemplo, do sistema falhar agora, do transformador falhar, né, que não foi feita a manutenção, e ele deixar um bairro de Sinop sem energia, certo? E nesse bairro, por exemplo, ele pode ter lá um hospital, por exemplo, que nesse momento para a gente agora é um serviço essencial. Não pode. Nesse momento, Catarina, a gente está falando em confiabilidade que o sistema possui. Qual é a confiabilidade que o meu sistema possui? Certo? Então, essa não seria nem análise de risco, né? É um estudo de planejamento, né? Um estudo de planejamento, seja para fazer novos reforços da rede, certo? Seja para fazer estudos para a gente, sei lá, esse transformador tem 10 anos de uso, 20 anos de uso. Então, a gente sabe que o equipamento elétrico, quando vai passando a vida útil dele, né? E ele vai chegando ao final de sua vida, ele vai apresentando mais falhas, mais defeitos. Então, qual é a taxa de falha que esse transformador apresenta? Certo? Então, se você está entendendo a análise de risco nesse sentido, ok, você pode olhar para o equipamento. E a taxa de falha desse equipamento, ele pode se traduzir na confiabilidade do sistema. Posso olhar, por exemplo, Caterine, olhar lá para a subestação de transmissão da Eletronorte, por exemplo, que vocês têm aí, certo? Até um certo tempo atrás, por exemplo, hoje não mais, Sinop, e eu não sou tão jovem assim, mas tenho, né, já tenho uns anos aí de trabalho e de pesquisa, mas quando eu era estagiário da Eletronorte, por exemplo, eu lembro que Sinop, se eu não me engano, no ano de 2008, o pessoal que já morava e talvez possa me lembrar, 2008, 2009, teve um apagão na região que ficaram dias vocês no escuro, porque só existia uma linha que saía aqui da subestação de Nobres e que chegava, por exemplo, a Sinop, certo? Então, qual que é a probabilidade, qual que é o risco que eu tenho, né, de ter um apagão em Sinop? Hoje provavelmente diminuiu, porque hoje vocês não têm só indo daqui energia para vocês aí. Vocês têm, por exemplo, hoje a usina de Sinop, vocês têm PCHs aí próximo aí, que no eventual falha dessa energia, desse linhão, com certeza, vocês não ficariam. Até mesmo porque hoje, com essa usina hidrelétrica de Sinop aí, vocês hoje são exportadores de energia. O município de Sinop hoje é exportador de energia, certamente.
Então, esse fluxo que antes apenas subia daqui de Nobres para Sinop, com certeza hoje está vindo, está retornando. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, essa análise é feita em tudo. Como eu disse para vocês, olha só, no planejamento hidrotérmico, quem que imaginava os nossos modelos esse ano iria imaginar os nossos modelos matemáticos, né, de previsão de hidrotérmica, de geração de eletricidade? Quem que imaginava que esse ano ia chover menos? Não se imaginava. E choveu menos. Atrasou a geração, e nós dependemos de energia hidrelétrica. Então a pergunta é, os nossos modelos conseguiu prever essa análise, fazer esse risco? Certo? E nós temos modelos precisos, pessoal, muito precisos, mas muitas vezes falham. Então, quais são essas análises que a gente precisa fazer? Então, Caterine, tem análise de risco em tudo que é a área da engenharia elétrica, tá? Se a gente entender desse sentido. Ela só complementou aqui, professor, com uma outra dúvida, depois que o senhor estava respondendo. E aí eu acho que vou deixar para o senhor, se eu também puder ajudar, porque ela diz, Sim. Então, geralmente, é as falhas dos equipamentos como transformadores. Eu acho que o senhor está se referindo como exemplo, né? Falha de equipamentos, né? Exato. Engenharia de confiabilidade e tal, mas isso se estende a parte do sistema como um todo, né? Parte de um sistema como um todo, professor Cris, o senhor tem razão. Aí, Caterine, eu dei um exemplo para a gente materializar, né, isso daí, para você olhar e falar, olha, então lá. Mas eu posso olhar, por exemplo, na nível da dinâmica, de controle do sistema, né? Certo? Então, o transformador é um elemento só no sistema como um todo. A gente pode falar em riscos financeiros, certo? A gente pode falar em riscos financeiros dentro da energia elétrica. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui agora, por exemplo, no ano de 2015, por exemplo, que a economia brasileira ela deu uma acelerada, claro, não muito grande, mas ela estava acelerando. E no ano de 2015, né, nós tivemos no Brasil alguns problemas quanto à questão de geração de energia elétrica. Alguns projetos não saíram no papel. Naquele momento, o governo lá se atrapalhou, né, com a construção de algumas usinas, entrada de algumas usinas de energia no sistema, né? Só que aí a economia apontava que se fosse ter aquele crescimento mesmo, nós íamos ter déficit de geração de energia elétrica. Nós possivelmente teríamos que ligar algumas usinas termoelétricas, ou seja, nós iríamos pagar energia mais cara naquele momento. Mas o que aconteceu naquele momento, Caterine? Naquele momento, a economia, ela retraiu, ela se encolheu um pouco naquele momento. A previsão era uma e o resultado foram outros. Olha só, então a economia aí, ó, está afetando no quê? Aqui, trazendo riscos para o sistema de energia elétrica. Então a gente está interligado, certo? Então esses riscos estão em tudo que é lugar, tá bom? Mais alguma pergunta? Algum participante gostaria, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, professor Rogério? Professor, se mais ninguém tiver pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta de caráter mais, vamos dizer assim, mais subjetivo e mais abrangente aí. Me chamou muita atenção o título da sua palestra, né, quando o senhor se referiu ao maior sistema industrial brasileiro. E a concepção de praxe que a gente tem de um sistema industrial, né, é que é uma rede nacional de caráter privado responsável por iniciativas de apoio ao setor industrial brasileiro. E aí fica a minha pergunta, que é a seguinte: caráter privado, a gente percebe aí, por exemplo, a Copel é uma empresa de caráter, era uma empresa de caráter público que deu muito bem. Eu acho que foi a concessionária no Brasil que deu mais certo, né? E estão privatizando. Exemplo de outras aí que já foram privatizadas, né? E a iniciativa de apoio ao setor industrial brasileiro, quer dizer, será que é por isso que o Amapá passou pelo que passou, está passando pelo que passou, não tem setor industrial no estado do Amapá para eles deixarem o estado 3 meses sem energia elétrica e isso não dá em nada?
Quer dizer, o senhor, como é que o senhor vê isso? O pessoal, É de caráter privado e é de apoio ao setor industrial brasileiro mesmo? professor, quando eu falei o maior sistema industrial, de fato, eu seria mais atrevido de dizer não Brasil, mas mundial. Se a gente olhar, professor, hoje, a energia elétrica, olhando para aquela situação de que ela é a modalidade preferida no uso final da energia, certo? Por aquelas razões que nós colocamos, é inadmissível o que aconteceu no Amapá, certo? E aí eu não vou entrar na questão política da questão, eu estou olhando aqui do ponto de vista técnico, Certo. né? É independente se é o setor privado, se é o setor, o Estado, empresa estatal, que como o senhor mesmo disse, nós temos empresas aí que são modelos, o senhor escreveu a Copel, eu escrevo a Eletronorte, Chesf, Furna, que mais? Outras empresas que eram estatais, Semig, o senhor está entendendo? Outras empresas que deram certo, que são estatais, e que vou dizer o seguinte, professor, às vezes eu tenho uma visão que há uma estratégia de setores poderosos financeiros para mostrar para a sociedade que essas empresas não estão dando certo, e na verdade estão dando certo, para que elas sejam vendidas muitas vezes para esses grupos poderosos para poder terem lucros com ela também. E a gente tem que olhar para isso. Porque a energia elétrica, professor, eu não conheço uma empresa que ela foi bem gerida de eletricidade que faliu porque a eletricidade não foi vendida, por exemplo. Você está me entendendo? Onde a gente vai hoje, professor? Você vai numa indústria, você vai no hotel, você vai no hospital, você vai nas universidades, usa-se eletricidade. Então é um produto com venda garantida. E a gente percebe que, por outro lado, o mundo se torna mais dependente desse produto. Você está me entendendo? Então é um produto essencial que é insumo na indústria hoje. Então, se falta energia lá no Amapá, as poucas indústrias que tem lá, você está me entendendo? E que depende da energia elétrica, nesse momento tomaram prejuízo. Aí a gente olha, por exemplo, o prejuízo para a indústria, mas olha o prejuízo que vai ser para a sociedade daquele estado. E aí vamos abrir outra questão, professor. Independente se é empresa privada que está fazendo o controle do sistema elétrico, estatal ou privada, o governo tem que ser duro com ela. Tem que ser duro. Tem que procurar quem foi os causadores disso e se responsabilizar. Ah, mas a empresa espanhola, ela já sumiu do mapa. Não sei, vamos encontrar ela. Vamos encontrar. Um caso aconteceu aqui no Mato Grosso, por exemplo, recentemente, com o grupo Rede Semate. Era uma empresa que, de um nível de gestão totalmente esculhambado. E de repente o Estado aqui, foi largado na mão aqui e simplesmente os CEOs das empresas, os donos da empresa, sumiu do mapa. Como que você some do mapa desse jeito? Então, o governo tem que ser duro. Agora, a gente sabe, né? Vou aqui entrar que esses setores interessados no lucro, no dinheiro fácil, no dinheiro a qualquer custo, eles têm os seus braços dentro do Estado. Professor, Então, tem uma pergunta interessante aqui do professor Emivan, eu não me atentei para isso, talvez a causa seja essa. Ele está dizendo aqui, porque o Amapá ainda não está interligada com a rede nacional. Sabe alguma coisa a respeito? Está interligado ou não? Não sei. E é boa pergunta. Professor, então, o que acontece? Hoje o Sistema Nacional Brasileiro, o que a gente chama de SIM, Sistema Interligado Nacional, é o maior sistema interligado do mundo, né? Com nível de operação excelente. Só 3%, 3, 4% do sistema elétrico brasileiro hoje não está interligado. Está interligado lá em cima com a Venezuela, por exemplo. O Amapá está nesse Exato. grupo? O que acontece com o Amapá, né? E aí, se eu não me engano, a cidade de Macapá. Só tinha, professor, o que aconteceu aí em Sinop, só tinha uma linha que chegava lá do sistema interligado, tá?
Então ele tá, essa parte está no sistema inteligente. Agora me deixa ficou dúvida, mas ele está interligado. Mas o problema lá é que só tinha uma linha que chegava lá. Então o que aconteceu? Estourou aquele transformador daquela subestação, que era que chegava lá, e aí não tinha por onde chegar mais energia. Tá entendendo? É o que aconteceu com o Sinop há alguns anos atrás. Então, e aí que está a grande questão técnica, professor, porque eu vejo o seguinte, que ali não foi um erro sei lá, de não... Lá, para o senhor ter noção, o projeto ali era N-1, de confiabilidade N-1. O que acontece? Você tinha que ter dois transformadores operando, e mais um sobressalente do lado para fazer a operação de mudança, né? Né? Exatamente. Então, se o fluxo comprometesse por um lado, tinha que fazer o outro. Cadê esse transformador N-1 que não tinha lá. E o outro transformador já estava estragado, já estava em manutenção. Então, aí me parece que não tem apoio ao setor industrial e não tem respeito pela população, pelo consumidor particular, pessoa física, porque o pessoal está passando com coisas absurdas lá. Os caras não olham nem para a indústria e nem olham para a população. Não, tá totalmente, quer dizer, uma coisa, parece que todo esse planejamento... Inadmissível. Inadmissível. Então, todo esse planejamento que a gente falando aqui hoje, que ele já existe, os estudiosos estão aí, já existe, ele não está sendo colocado em prática ali. E além do mais, professor, talvez vou deixar vocês agora mais zangados para ir para casa. Essa conta vai vir para todo mundo. Essa conta vai chegar no bolso de todo mundo. Por quê? Usando termoelétrica lá, né? Exato, essa termoelétrica é a forma mais cara de energia. E isso vai ser rateado para o Brasil inteiro. A conta é rateada para todo mundo, né? Exato. Então, assim, por isso que eu brincar essa bandeira vermelha grau 2 aí, já está vindo um pedaço dessa conta aí. Possivelmente deve estar embutido aí, professor. Deve estar embutido aí, a gente não pode afirmar que é totalmente por conta disso lá, porque, de fato, a previsão de chuva esse ano atrasou, né? E a gente é hidrotérmico, né? O nosso sistema é hidrotérmico, depende das térmicas. Quando não tem hidráulica, a térmica vai ter que ser ligada. Então, nós vamos ter que pagar isso aí. Mas, de qualquer forma, professor, ao menos houve promessa, né, da ANEEL, eu espero que isso se cumpra, né? A própria ONS, tá? Eu vi aí um parecer do pessoal do COP do Rio de Janeiro, que é o que está lá, que orienta o pessoal da ONS, que eles vão investigar, vão encontrar os responsáveis e vão ser severos com isso. Eu espero que isso aconteça. Porque, como o senhor mesmo disse, além de negócio da indústria, tem as pessoas que foram penalizadas. Nós estamos no meio de uma pandemia. Imagina sem energia nesse momento. Exatamente. Né? Então, é inadmissível, o senhor tem razão. Não sei se eu respondi a pergunta do professor Mivan, mas é isso aí. Professor, eu quero agradecer. Se mais alguém tem perguntas para fazer para o professor Rogério, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar a palestra. Professor, eu tenho muitas perguntas, mas isso eu posso fazer offline, né, professor? Exato, pode. Não, e qualquer... O senhor pode, porque o senhor tem meu telefone pessoal. Mas eu vou deixar as outras para... Só um comentário aqui, é rápido, professor, é rápido. Sim, eu gosto muito de conversar com o senhor, né? Eu estou assistindo um seriado, Alto Lenda, não sei se alguém já assistiu, algum participante aqui já assistiu. E tem existe um teletransporte de uma pessoa lá, né, de alguém que faz um papel lá importante no filme, ela é médica, sai do futuro e vai para o passado. E na segunda passagem dela, ela resolve levar uma série de tecnologias da área dela, né, antibióticos e tal, medicamentos que não existiam naquela... E ela resolve botar, não é nem na mala, na própria roupa, porque parece que a mala poderia impedir a passagem, né, do teletransporte, e ela leva. Eu estou imaginando, aí eu perguntaria para o senhor, aí o senhor deixa a resposta para... Fica aqui a pergunta para... O que o senhor levaria? Porque tem algumas coisas que não vão envelhecer nunca, né, de tecnologias do sistema elétrico, né? Gerador, transformador, né?
eu acho que não vão acabar nunca. Eu acho que se vão acabar um dia, eu não faço ideia de quando isso pode tornar-se obsoleto, né? Nossa, Então, professor, a sua pergunta é, o que é que o senhor é, levaria lá para o passado? a sua pergunta ela é muito complicada de responder assim prontamente, mas eu já tenho uma resposta aí. Eu levaria possivelmente uma memória. Uma Ah, memória, uma estática, essa estática, não sei como é que eu ia depois acessar isso lá, né? Mas com livros, essa tecnologia que hoje está pronta para poder reiniciar o processo, né? tá. Para reiniciar o processo. E eu vejo que a gente, igual eu falo, brincava com meus amigos para provocar o pessoal da engenharia civil. Eu não sei se tem engenharia civil aí. Possivelmente, se o planeta acabar, vai ter que ficar dois tipos de pessoas. Dois engenheiros, uma mulher e um homem, né? Claro, para poder iniciar a Uhum. população de novo, e o engenheiro eletricista para poder reiniciar toda a humanidade aí e fazer uma proposta legal. Mas é difícil, mas eu vejo que levaria isso. Esse conhecimento que a gente tem agregado hoje, professor, sabe? E essa indústria que foi montada é resultado desse conhecimento agregado da É academia. verdade. Da academia. Professor, eu quero agradecer muito mais uma vez, a sua disponibilidade e disposição. E foi muito boa a palestra, muito esclarecedora, muita informação interessante, importante. Agradecer os participantes, os organizadores, a Samile, Matheus, é um pessoal aí muito aguerrido, muito batalhador e levando a sério o evento e tomando providência de tudo aí. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Professor, mais uma vez, tudo de bom para o senhor, agradeço mais uma vez. Obrigado, Obrigado. professor. Eu fico muito feliz de contribuir com a instituição de vocês. Eu fui muito bem recebido aí em Sinop por todos vocês. Tenho um carinho muito grande e sempre que chamarem para voltar na casa de vocês, eu vou voltar, né? Porque igual eu digo para as pessoas, eu fiz uma opção de vida, né? Tá. Para trabalhar em academia. E quando a gente fala em academia, não me assuste do que eu vou dizer aqui agora. A gente está falando de desenvolvimento de recursos humanos para a sociedade. Isso é verdade, professor. A gente está Concordo. entregando engenheiros e a gente espera, assim, eu acho que todos os professores que estão aqui, entregar engenheiros Concordo. cidadãos de qualidade para a sociedade. E o nosso Concordo, desenvolvimento do nosso Estado passa pela academia. Então, eu fico concordo. muito feliz da seriedade que vocês estão levando aí em Sinop. E Um tenho abraço, até a certeza próxima. dessa sua contribuição onde o senhor estiver, professor. Viu? Obrigado, Um obrigado. abraço muito grande, muito Até obrigado. mais. Até Obrigado. mais a todos, pessoal. Um abraço. Para o professor Adriana, gostaria de falar alguma coisa, uma última palavra, Samile? Então, eu encerro. Um abraço.